Graça e paz, queridos. Shalom, que Deus te abençoe rica e abundantemente nesse domingo de Páscoa. Eu gostaria de convidar você para a gente louvar o Senhor com o hino Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, por temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A minha vida, a sua vida está nas mãos de Jesus, que está vivo. Ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo, assentado à destra de Deus, e intercede por nós. Eu gostaria também de cantar o hino 39 da harpa cristã. Se você tem uma harpa na sua casa,
Pegue a sua harpa ou pegue o seu celular, não sei. Vamos cantar o 39. Bendito seja o Cordeiro. Hoje é o dia que a gente comemora a Páscoa do Senhor. E a última Páscoa de Jesus foi assentando-se à mesa com os 12 discípulos, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. É o sangue de Jesus que nos remiu de todo o pecado. Então, Páscoa para nós não é chocolate, é a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus já estão. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele me amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cantemos. Alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente
perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Bom, você que me acompanha pelo Facebook, você que me acompanha pelo YouTube, Instagram, grande abraço, feliz Páscoa para você. Se você desejar oração, no final dessa live eu vou estar orando ao Senhor. Então você escreve aqui o seu pedido de oração pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar. Eu vou meditar na palavra de Deus juntamente com você num texto e depois nós vamos cantar o 291 da harpa cristã, que fala sobre a cruz, e eu vou encerrar com o rosto de Cristo. São hinos antigos, mas que traz uma mensagem poderosa do verdadeiro sentido da Páscoa. Se você é membro da nossa igreja e está agora com a ceia preparada em sua casa, acompanhe esta ceia junto, não é? E logo depois da mensagem, da palavra, vocês poderão ceiar. Deixa eu ler o texto de Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa, que aconteceu no Egito. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim pois o comereis
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde dos homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E naquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta. E ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, no Egito guardareis este culto. Escuta. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como se ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Nós estamos exatamente na Páscoa desse ano de 2020, adorando o Senhor. Em especial, a maioria das famílias não estão reunidas em templo, como é de costume, estão reunindo-se em casa. E nesse momento que nós estamos prestando um culto ao Senhor, a mensagem, a pregação da palavra de Deus está chegando até você nesse momento. E olha que momento maravilhoso. É um momento que você não pode estar aqui no templo, está aí na sua casa
E aonde você está podendo adorar o Senhor. Você observa aqui nesse texto que foi uma ordem de Deus dada a Moisés para dar aos anciãos e os anciãos passar ao povo de Israel. O Senhor tinha dado uma ordem a Faraó, o rei do Egito, que deixasse o povo ir adorar no deserto. Porém, Faraó endureceu o coração e não deixou que Israel fosse liberto. Por causa disso, o Senhor enviou 9 pragas. 9 pragas que representavam os deuses do Egito. E no final o Senhor enviou a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, todos os herdeiros das casas dos egípcios, tanto animais quanto humanos, perderam as suas vidas. Os filhos primogênitos naquela noite morreram todos. O destruidor passou a noite como uma maldição, destruição, sofrimento, e matou todos os filhos primogênitos, inclusive na casa de Faraó. Faraó então deixa o povo ir adorar no deserto. Mas eu quero te chamar a atenção, porque foi nessa data que o Senhor instituiu a Páscoa. O que significa o nome Páscoa? Páscoa quer dizer passagem sobre. Deus dizendo: eu passarei sobre as casas, sobre o Egito, na noite em que Faraó terá o seu filho morto, deixará o povo ir. E o Senhor então ordenou como deveria ser a Páscoa. A Páscoa seria assim: no 10º dia do mês, eles escolheriam um cabrito ou um cordeiro que tivesse 1 ano de idade, não podia ter mácula, não podia ter defeito, ou seja, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ser coxo, não podia ter ferida, não podia ter as orelhas cortadas, tinha que ser perfeito, ou seja, não é qualquer cordeiro. Depois, eles tinham que guardar esse cordeiro até o 14º dia. 4 dias depois, no crepúsculo, no fim da tarde, eles imolariam aquele animal, e esse animal deveria ser comido por inteiro. A cabeça, as fressuras, os pés deveriam ser comidos tudo. Somente o sangue eles deveriam separar numa bacia, para usar aquele sangue como proteção das suas casas, como um sinal que aquela casa pertencia a Deus, como um sinal de que aquela casa tinha temor de Deus, como um sinal de que aquela casa havia reverência, obediência ao Senhor. Parecia algo muito estranho pegar o sangue de um animal e colocar nas vergas das portas. Isso protege alguém de alguma coisa? Isso guarda alguém de alguma coisa? É o ato de obediência. Aquela marca do sangue tinha que estar nas vergas e nos umbrais das portas. O cordeiro tinha outro detalhe: não podia ser comido dele nada cru e nem cozido. O Senhor dá a orientação: ele tem que ser assado no fogo. O que sobrar do cordeiro, vocês vão queimar no dia seguinte, desfazer no dia seguinte. Tem outro detalhe: se a sua família for pequena, para comer um cordeiro, junta com uma outra família menor, e juntos vocês poderão se assentar para poder comer do cordeiro. Então, quando ele dá essa orientação, ele dá
visão para eles. Eles então começam a obedecer a orientação de Deus, daquilo que eles deveriam fazer, daquilo que eles deveriam obedecer. E foi assim que Israel fez. Os judeus fizeram assim, em obediência ao Senhor, guardaram o cordeiro, guardaram o animal, imolaram, guardaram o sangue, colocaram nas vergas das portas, e todos eles ficaram dentro de casa. À meia-noite, ouviu-se os gritos, e era a morte de todos aqueles que eram chamados primogênitos, filhos, herdeiros primogênitos de todas as casas dos egípcios, inclusive dos animais também, foram mortos. Porém, Israel foi protegido. Agora escute. O Senhor disse que esta Páscoa não deveria ser apenas um único dia. Isso seria para eles como um sinal, e que todas as vezes eles deveriam fazer essa festa, comemorar essa festa, lembrando esse dia. E até hoje os judeus comemoram assim. E se tornou uma festa cristã. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha defeito, ele não tinha mancha, ele era perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que, pregando no deserto da Judéia, no batismo disse: arrependei-vos e cada um sejam batizados para perdão dos vossos pecados. Quando se aproxima Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se revela à humanidade, como exemplo desses cordeiros aqui que morreram na primeira Páscoa, acontece o mesmo com Jesus. Jesus é pendurado numa cruz, é crucificado e ele é imolado. Mataram a Jesus. Mas o sangue de Jesus até hoje é válido. Não é colocado nas vergas das nossas portas, mas é colocado sobre nós, sobre o corpo inteiro, no nosso coração, aonde ele habita. E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos redimiu, nos comprou para Deus e nos tornou adoradores do Senhor. Então Jesus, reunido com seus discípulos, como está em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 27, reunido com seus discípulos, o Senhor celebra a Páscoa, a sua última Páscoa, porque ele viveu 33 anos, então ele passou 33 Páscoas. Essa última ele celebra com seus discípulos. E Lucas registra que Jesus diz assim: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Eu fico imaginando como que muitos cristãos no Brasil e no mundo, por causa dessa pandemia, desejaria tanto estar no templo ceando, desejaria tanto estar junto com os irmãos para tomar do cálice e comer do pão. E Jesus diz: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Por quê? Porque Jesus tinha prazer no relacionamento, Jesus tinha prazer na comunhão, Jesus tinha prazer em estar junto com seus discípulos. Então, meu querido, ele reúne-se com seus discípulos, e quando ele se reúne com eles, ele então celebra com eles essa festa. Ele tomou o pão, primeira coisa, deu graças, agradeceu a Deus, depois partiu esse pão. Ele diz: assim como esse pão está sendo partido, assim também vão partir o meu corpo, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça,
vão me dar chibatadas até as minhas costas ficarem carne viva. Eles vão arrancar a barba do meu rosto. Eles vão cuspir no meu rosto. Eles vão rasgar a minha carne com os pregos nas mãos. Rasgar a minha carne com os pregos, os cravos nos pés. E Jesus começa a sofrer dores horríveis. Celebrando aquela Páscoa, ele anuncia como seria a sua morte. Uma morte terrível. Uma morte dolorida. Com muito sofrimento. E tudo isso por amor a cada um de nós. Já fazem 2020 anos que estamos pregando esta mensagem, que a igreja evangélica está anunciando a morte e o sacrifício de Jesus, que ele disse fazer isso até que ele venha. Porém, queridos e amados irmãos, até hoje, muitas pessoas não estão dando crédito de verdade a esta mensagem, não estão dando crédito de verdade a esta palavra, e o tempo vai se passando, e o tempo vai se passando, e as pessoas continuam sem dar crédito. Mas a gente vai continuar anunciando, porque ele disse que nós devemos fazer isso até que ele volte, que nós devemos cear, comer e beber do corpo e do sangue dele até que ele volte. E aí depois ele diz a palavra, que ele toma o cálice. O cálice quer dizer preço. E ele então começa ali a sofrer com o derramamento do seu sangue. Sai o sangue quando rasgaram, puxaram a sua barba. Sai o sangue quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Sai o sangue das suas costas, sangue dos seus pés, sangue da sua mão direita, sangue da sua mão esquerda. E sai o sangue e água quando uma lança feriu o seu lado esquerdo. Sangue. O sangue precioso de Jesus. Valorize este sangue. Valorize esta Páscoa. Se Páscoa quer dizer passagem, hoje celebramos a ceia do Senhor como a nossa Páscoa, porque é exatamente uma passagem da Páscoa para a ceia do Senhor. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é rasgado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhante modo, depois de ter ceado com o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. Porque aquele que come e bebe indignamente será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz: por isso mesmo que há entre vós muitos fracos e doentes, não muitos que dormem, por causa de não reverenciar, não discernir o corpo e o sangue do Senhor. Então, esta hoje é a nossa Páscoa. Cada vez que ceiamos é a nossa Páscoa. A Páscoa significa passagem, porque é a passagem de dificuldade do povo de Israel pelo Egito, do seu sofrimento, o que eles viveram lá. É a passagem dos 40 anos pelo deserto e as suas dificuldades. É a passagem aqui pela terra. Aqueles a que ele tanto amou, lhe odiaram. Aquele que ele deu vida, o mataram. Aquele que ele trouxe paz, trouxe para ele guerra. Aqueles que deveriam agradecê-lo foram ingratos.
crucificaram Jesus. Sexta-feira, conhecido como Sexta-feira da Paixão. Dor, agonia, sofrimento e morte. Mas o domingo é o domingo da ressurreição. Ele ressuscitou. A mensagem do Evangelho que pregamos hoje é essa: Jesus não está morto, Jesus vive. Ele ressuscitou. Está assentado de Deus, assentado à destra de Deus, e intercede por nós. Então ele vive. Ele não está mais num quadro. Ele não está numa cruz. Ele não está mais no madeiro. Há muitos que ainda pintam Jesus com o rosto triste, um semblante caído. Mas eu vou falar uma coisa para você. A visão que você deve ter de Jesus é dele ressuscitado. Porque depois que Jesus ressuscitou, 40 dias ele ficou aqui na terra. E nesses 40 dias, ele apareceu para Pedro, apareceu para Maria, apareceu para outras mulheres, 2 discípulos no caminho de Emaús, e apareceu depois para mais de 500 pessoas, quando ele foi recebido assunto ao céu. E a mensagem que foi transmitida foi essa: varões galileus, por que estás olhando para cima? Esse Jesus que viste subir, na mesma nuvem ele descerá. E a nuvem, naquele instante, ocultou Jesus. Jesus foi visto, houve testemunhas. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 15, houve testemunhas que assistiram Jesus ressurreto. Ele vive, ele vive, ele vive. E é porque ele vive que você pode crer no amanhã. É porque ele vive que você pode ter a garantia da vida eterna. É porque ele vive que você pode estar certo da salvação. Então não tenha medo. Não fique preocupado nem preocupada, ansioso nem ansiosa. Celebre esse momento. Se alegre em Deus, porque Jesus vive. A visão que você tem que ter de Jesus ressuscitado, e eu fecho a mensagem aqui, está no livro de Apocalipse. Como foi que João viu Jesus? Você lembra que Paulo também viu ele no caminho de Damasco, não é? Mas João também, o apóstolo, viu o Senhor. E ele viu o Senhor nessa visão, assim como você tem que ver hoje. Não tem mais semblante triste. É assim que ele é, ó. Aleluia. O texto diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos meus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós cremos. É o Cordeiro que morreu, mas o Senhor que ressuscitou e está vivo à destra de Deus. Vamos cantar. Sempre que eu leio, não creio num Cristo vencido. Você está em dó? Sim. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Se você sabe, cante comigo aí na sua casa. No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão, eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinto que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e davam a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é.
não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também, ó como eu espero, eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Falta pouco, querido. Aguenta mais um pouco só. Nós veremos o rosto de Jesus assim como Ele é. Assim como Paulo viu, como o sol brilhando mais do que o sol ao meio-dia. Uma luz brilhando mais do que o sol ao meio-dia. Vamos ver os nomes que temos para orar, as pessoas que nós temos para interceder. Você ainda pode, daqui a pouco eu vou cantar mais um louvor, 291 da APA Cristã. Então, as pessoas que estão ao vivo conosco agora: Rosemary Lopes, missionária Rosemary da nossa igreja em Paracambi, no centro de Paracambi, pede oração pelo pai. Tayane Kilder, oração pela casa. Tainá e Rodrigo. Pelo Facebook, Maxi Índio, assistindo lá da Argentina. Ô irmão Maxi, o Maxi é um grande amigo. Um abraço, meu querido, Deus te abençoe, desde a Argentina. É um amigo que nos apresentou e traduziu aqui o apóstolo Fred Berry, dos Estados Unidos. Edilânia, missionária Inês, presbítero Disseu, evangelista Claudemir, um grande abraço. Diácono Júlio, Ruth Guerra, Regina Gomes, Vânia Souza, missionária Solange, Elizabeth, missionária Raquel Pérez, Lídia Inácio Elias, Eliane Brito, Fábio Alvim, Volta Redonda, um grande abraço. Também Adelaine Pereira, Hugo Rangel e Luciano e Sofia. Um abraço a Sofia, sempre nos manda coraçãozinho de amor e carinho. Eliane Carvalho, Miriam Tavares, um abraço para ela, mãe dela. Daiane e Judite, é lá na nossa igreja Santa Sofia. Edson Líbano, Edson Procópio, um abraço, meu irmão. Lucília Isabelle, Maicon Carvalho, está em casa. O Maicon hoje não veio no culto. Viviane Ribeiro, Mary Paixão, um grande abraço. Luísa Bandeira, Silvia Moraes. Se você quiser mandar um WhatsApp para nós, agora que estamos aqui ao vivo, anote aí o nosso WhatsApp, contato da Igreja Unidade da Fé,
996792602, DDD 21 996792602. Pelo YouTube, me acompanhando, missionária Rosemary também, pastor Marcos e pastora Ana, eles são lá de Sorocaba, São Paulo. Um abraço para o Gessé Rodrigues, Thais Santos, Rubem Rodrigues, Jonatas Berriel é um nome muito conhecido para mim, Sara Regina, Francine Costa, Maria Aparecida. Se você ainda não enviou o seu pedido de oração, envia. Outros nomes chegando aqui para mim, pastora Simone Alexandre, de Santo André. Deus abençoe, pastora da nossa primeira igreja, Unidade da Fé no Brasil. Um abraço para o Diego, Fabiane Vieira, Joyce Fugante, que lembrança, que alegria, Joyce. Deus te abençoe. E Maura e José também estão nos assistindo. Enquanto a gente se prepara aqui para o momento de oração, eu vou cantar o hino 291 da harpa cristã, que fala da Rude Cruz. Se você tem uma harpa, acompanha comigo. E logo depois, se você deseja oração, faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você no final dessa live, ok? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha, dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Cante. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, nesta cruz padeceu, e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão.
e eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Quero também cumprimentar os que estão aqui comigo hoje. Estamos evitando aglomerações, mas está aqui a Alda, tecladista. Obrigado por ter vindo. O Azaf. Fala, Azaf. Adelan, Carol, Estevam, Eduardo, Alex Filho, Diego, Isidoro e a Bispa Adelane, minha esposa digníssima. Mais alguém? Nós vamos orar agora juntos. Você na sua casa, eu daqui. Nós vamos orar juntos. Está conectado conosco o pastor Tiago e Fernanda e Alice. Oi, Alice, um abraço, Alice. Para você, um beijo no seu coração. Rubens Rodrigues pede pela mãe Vânia, dona Vânia. Vamos orar. Pastora Luz e pastor Joanito estão conectados com a gente. Solange pede pelo William e pelo Eric. Pastora Silvana lá em Macapá. Deus abençoe, pastora. Um abraço. A Thaí pede a Thaí, deve ser a Tayane do Jonatas, pede oração. E Cida, é a Cida. Edson também, já falei. Vamos interceder agora. A Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não é? A Bíblia é clara que a oração feita com fé pode remover montanhas. A oração muda circunstâncias. Circunstâncias mudam pessoas. Pessoas mudam nações. Eu sei que outras pessoas não escreveram, mas estão online, estão conosco, estão conectados. Deus vai abençoar a sua casa agora.
Deus vai abençoar o seu lar. Deixa eu orar por você. Eterno e soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Nós clamamos por tuas misericórdias. A tua palavra fala em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nós sabemos que muitas coisas que nos acontecem, que nos sobrevêm, nós somos limitados para conhecer, mas tu conheces todas as coisas. O Senhor sabe tudo o que passa nesse mundo. A tua palavra diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada ser humano. O Senhor sabe o dia da nossa chegada a esse mundo e o Senhor sabe o dia da nossa partida. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. E eu tenho a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Inclusive eu sei que o Senhor está dentro desta casa agora. E através desse aparelho de televisão, acompanhamento via celular, iPhone. Senhor, eu quero orar nesse momento por essas pessoas. E eu quero pedir por cada um aqui no Brasil e fora do Brasil, que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor possa colocar nas vergas das portas o teu sangue. Proteja-se lá contra vírus, contra bactérias, contra todos os males. Proteja, Senhor, as crianças, proteja os anciãos, proteja, Senhor, o casal, proteja o casamento, proteja a família, traz unidade, traz união. Repreenda, Senhor, toda guerra, toda mentira, toda falsidade, todo engano. Em nome de Jesus eu oro por aqueles que estão enfermos agora. Eu incluo nesta oração o pai da irmã Rosemary, que já precisou amputar partes do pé e ainda continua sentindo dores. Senhor, visita este homem, toca a vida dele, faz milagres. O Senhor é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Eu oro, Senhor, pelo Jonatas, pela Tainá. Eu oro, Senhor, pela pastora Silvana, lá em Macapá. Eu oro, Senhor, nesse momento, por cada pessoa que me acompanha no Facebook, por cada pessoa que me acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, por todas as redes sociais. Que esta mensagem, que esta palavra, que esse culto que eu estou te oferecendo esta noite, seja também o culto deles. Que esses louvores falem profundamente ao coração de cada um deles. Que o Senhor abençoe aqueles também, aqueles que estão presentes aqui no templo, que vieram adorar o teu nome e que ouviram esta mensagem, que ouviram a pregação da sua palavra. Que essa Páscoa seja uma Páscoa muito feliz. Que assim como no domingo celebramos a ressurreição de Cristo, que esse momento que estamos vivendo de pandemia no mundo seja uma sexta-feira, mas que o domingo já esteja logo ali. O choro, diz a tua palavra, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A noite tem que ter um fim, porque o dia tem que chegar. Sabemos, Senhor, que a tua volta está próxima. Que essa seja uma oportunidade de muita gente repensarem a sua vida, das pessoas parar e refletir como que elas têm levado a sua vida e como elas estão diante de Deus. O que elas têm feito, Senhor, com tanto tempo de evangelho, com as suas Bíblias, com os seus dons, com os seus talentos, com o presente que é a salvação. Que aqueles que não têm valorizado possam valorizar. Que aqueles que estão em pecado venham consertar as suas vidas, venham consertar os seus altares, Senhor. Que os homens venham se arrepender dos seus maus caminhos e possam se voltar para Deus. E que isso, Senhor, possa trazer para nós grandes resultados. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Eu abençoo cada vida.
Eu não vou citar os nomes todos que aqui estão, mas eu coloco as mãos sobre esse papel, aonde cada nome representado agora estão sendo tocados pelo teu Espírito e abençoados em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar até aqui. Feliz Páscoa para você. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com a tua vida e com a tua família, desde agora e para sempre. Eu aqui e você daí, e os que estão aqui na igreja, todos digam amém.